Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Vamos a mais uma análise do BTC no par USDT. Hoje, dia 23, né? Bitcoin correspondendo bem à nossa análise anterior. Falamos aqui de níveis de correção onda A, B e C. E hoje nós iremos trabalharmos aqui com níveis de suportes e resistências. Tá? Por que níveis de suportes e resistências? Observem que esse nível de suporte, geralmente baseado em Fibonacci, o nível de suporte é o mesmo nível aqui, ó, de Pivot Point, tá? Para quem opera Pivot Point, sabe que se o preço perder o suporte, vamos colocar um suporte aqui também, é nível de Pivot Point, tá? Perdeu o suporte, 51.235. Deixa eu ver se é isso mesmo. Não, 50.633, tá? Isso aqui é o preço. Deixa eu ver se dá para mudar a cor para não confundir com o preço, tá? Pronto, 50.633. Esse é o nível de suporte, tá? Nós sabemos que nossas análises, nossos níveis de suporte estão na cor vermelha, mas para não confundir aqui com o preço, 50.633. Bom, nós temos o padrão mastro, bandeira, mastro, bandeira. Esse padrão ainda é saudável, tá? Se nós observarmos, nós temos aqui a 50 em 46.352, a 200 em 38.512. De qualquer forma, vamos analisarmos aqui qual seria o nível de correção desse movimento, tá? É preciso que ele volte e rompa a resistência para cima. Porém, se nós colocarmos aqui níveis de pivot point, a maioria deles estão para baixo, certo? Então aqui, ó, o gráfico sinaliza para nós 38.2 de Fibo, 50% na cor lilás e 61.8 de Fibo, tá na cor dourada. Esses são os níveis que o preço poderia corrigir, tá? Caso ele venha a perder o nível de 50.633. Observem que está tudo dentro desse padrão, onde o preço andou de lado por alguns dias, tá? E isso aqui é um ponto de acumulação. É aí que eu gostaria de mostrar para vocês aqui. Aqui nós temos resistência, suporte, níveis de suporte. Claro que a 50 poderia atuar bem, tá? Como ela atua aqui, ó, nesse ponto. Certo? Conseguem observar que aqui, ó, no dia 28 de janeiro de 2024 até o dia 6 de fevereiro, o preço a 50 atuou bem aqui, ó, segurou o preço e ele projetou. Da mesma forma, aqui, tá? Ela rompe, faz pullback, dá continuidade à alta, perdeu aqui, ó, no dia 13 de janeiro e retomou, e a 50 está atuando bem. Claro que quando aconteceu o enfraquecimento desse movimento, ela perde a 50 e vem testar a 200, porque a 9,21 já está aqui acima da 50. Eu não coloquei para não ficar uma poluição visual. Então vamos lá, o que é que eu quero aqui, né, para nós analisarmos esse gráfico do Bitcoin. Nós temos aqui níveis de correção 46.966, tá? 45.268 e 43.583. São níveis aqui de correção dentro desse padrão. Poderia buscar? Sim, poderia buscar, tá? Nós sabemos que a 50 está aqui, poderia segurar nos 46, tá? Mas o gráfico, o preço tem tudo para buscar a casa dos 40 a 46. E aí eu irei colocar aqui para nós darmos uma analisada os níveis de pivot point, né? Confundiam, né? Ficou uma poluição visual. Como eu já falei os níveis aqui, vou fazer uma limpeza, tá? Deixa só ver como é que eu faço aqui. Tiro as médias, que é uma média de 50 e uma média de 200. E agora nós temos aqui os níveis de pivot point, tá? Na cor preta, resistência, cor vermelha, resistência, na cor azul, níveis de pivot point, onde o preço tende a respeitar uma possível correção. Então, de cara aqui, nós já temos o nível de correção.
colocar aqui na cor azul, tá? 43.368, mas eu falei para vocês, ó, suporte, tá? S1, S2, S de suporte, R1, R2, R de resistência. E aí nós temos aqui, ó, resistência, tá? O preço veio até aqui. Observem que está exatamente em 61.8 de Fibo. Por que, Cláudio, que o pivot point ele está exatamente no nível de 61.8 de Fibo? Porque é um pivot point configurado baseado em Fibonacci, tá? Então ele tende a respeitar o Fibonacci. Então pivot point aqui, ó, 61.8, tá? É os níveis de pivô. 50%, 38.2. Então aqui nós temos, ó, os níveis exatamente em Fibonacci, onde o preço ele poderia buscar caso aconteça uma correção. Bom, nós temos de imediato aqui a linha de suporte que eu estou colocando na sombra agora, 50.648. Se ele perder isso aqui, ó, resistência no passado, observem que o preço veio, tocou aqui, não rompeu, voltou, tá? No futuro, por que eu estou falando no futuro, pessoal? Porque é pós-resistência 2 a 1. No futuro ele veio, rompeu a resistência 1, que praticamente no mesmo nível da 2, subiu aquilo que eu falo para vocês que sempre é bacana quando o preço faz. Ele sobe, faz pullback em cima da R1, tá? Ele fez pullback aqui em cima da R1. Olha aqui, ó, R1 pullback e projetou, certo? Então, esse nível de resistência ele foi rompido. Provavelmente no futuro, quando voltar, eles poderiam atuar como suporte, tá? R2, R1 e nós temos aqui, ó, R1 também, mas o Price Action não sinalizou, a não ser aqui, um pequeno ponto de suporte, tá? E o maior ponto de suporte que nós temos, ele mostra que é aqui. Por que maior, Cláudio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. No 10º dia rompeu, tá? 1, 2 dias foi embora, tá? Então, eu entendo que a região que tem uma força maior de atuação é essa aqui, tá? E aí nós temos essa resistência que poderia atuar bem, ela está nesse nível. Poderia atuar, no passado foi resistência, agora poderia atuar como suporte, mas eu acredito que ele poderia respeitar 50%, 61.8, que são esses dois níveis aqui, ó, tirar para nós entendermos, tá? 50%, não descartem a probabilidade de respeitar aqui, perdeu, vem buscar 50%, 61.8 de Fibo. Caso esse nível seja testado e vamos lá que perdeu esse nível, qual seria o próximo nível de pivô? Seria esse aqui, tá? 36.759. 32.148 e por aí vai. Olha onde está o outro aqui, ó. Por que que nós pegamos sempre fundos, né? Para analisarmos aqui o gráfico. Observe que esses são os níveis de pivô, tá? Se eu pego o Fibonacci, claro que ele vai me mostrar todos esses níveis. Mas vamos aqui no Price Action. Porque eu acredito que corrigindo poderia pegar 50%. Vou tirar aqui como azul, tá, pessoal? Que está confundindo. E 61.8 de Fibo. Nós temos essa região aqui, ó. Foi uma região de descanso do preço. Vou colocar aqui em uma cor diferenciada. Porque aqui nós iremos criarmos um canal, tá? Então, aqui nós temos uma cor diferenciada. Foi uma zona, tá? Observe que o preço subiu. Foi até aqui. Ele foi até aqui, ó. O preço subiu, veio até aqui nessa resistência, tá? Ó, sombra, sombra, resistência. E o que acontece? Ele faz uma fuga, claro, para cima. Depois corrige e perde, fazendo uma fuga para baixo. Retoma esse canal. E aí, depois da fuga, rompeu resistência e o que nós já sabemos, né? 52.900. Só sinalizar aqui 52.900. Pela lógica,
ele perdendo essa linha de suporte, ele volta para o canal de descanso do preço. Não sei se vocês se recordam, eu falei que no passado poderia acontecer do Bitcoin corrigir mais uma vez, porque estaria dando uma condição de reentrada para quem não entrou aqui e os baleias começarem a comprar nesse nível. Para quê? Para retomar essa tendência aqui, tá? Então é por isso que eu falo para vocês que nós sempre trabalhamos com pullbacks. É preciso entender pullbacks, porque esses pullbacks que o gráfico faz, eles dão uma oportunidade de compra. Observem o seguinte, deixa só sinalizar. Eles trouxeram o preço até esse nível, tá? Que foi o nível resistência aqui, né? Na cor preta, 48.831. Jogaram o preço aqui, ó. Acabou até que liquidando alguns operadores que estavam shortando, trabalhando com short sem stop. Então ele desce de 48.831 e busca 38.536. É uma margem muito alta para quem comprou aqui. Então o cara vendeu no topo, comprou no fundo. O que é que eu sempre falo aqui nos nossos vídeos para os nossos alunos, para as pessoas que seguem o canal? Eles vendem euforia, tá? Tirar isso aqui. Eles vendem euforia e compram medo. Então, o mercado está eufórico, venderam no topo, 48.831, o mercado amedrontou, se acovardou com medo da queda, eles compraram no pânico, no medo, tá? Levou o mercado acima novamente, venderam na euforia e estão tentando comprar no medo, certo? Então isso sempre irá acontecer. Pela lógica, quem ganha? Quem vende aqui, compra aqui. Quem compra aqui e vende aqui. Quem vende aqui e compra aqui. Eu estou dizendo que o preço vai cair, é preciso, ele precisa cair hoje ou amanhã até esse nível? Não. Mas eu estou sinalizando que existe uma probabilidade do preço descer até esses dois níveis de pivot point. 50%, 45.064, 61.8, 43.324. Nós temos uma linha de suporte também aqui, certo? Uma linha de tendência de alta, uma LTA. Não podemos descartarmos isso aqui. Então, observe que o preço sobe, eu poderia fazer uma linha aqui, mas já foi rompida, eu coloco ela nesse topo, tá? Então, eu preciso ajustar essa linha. Irei ajustar aqui no corpo. O pessoal sempre pergunta, Cláudio, corpo ou sombra? Fica a critério. Observe que ele vem em topo, fundo, topo, fundo, topo. Ele poderia encontrar uma resistência aqui, como já encontrou. E, pela lógica, poderia testar até o fundo desse canal ascendente. Cláudio, isso não é um canal, isso é uma cunha, tá? Que seja uma cunha, até uma cunha ascendente aí, tá? E qual seria a lógica? Ele poderia testar esse fundo e corrigir até o nível de 50%, 61.8, e não descarte a probabilidade, se acontecer a correção, ele poderia buscar até esse nível aqui. Mas primeiro, vamos analisarmos o que? A média de 50, ela poderia segurar o preço aqui, 46.309, e a média de 200 períodos. Pronto, adicionei mais duas médias. Nós temos essas duas médias aqui que o preço poderia respeitar. Aí se vocês me perguntarem, a estrutura é de alta ou de baixa? A estrutura ela permanece de alta. Olha a distância que a 50 aqui está da 200. A 9 poderia testar 50, 9,21, cruzar para baixo e trazer o preço até esse nível aqui de 38.536, que mesmo assim seria uma correção saudável. Olha o que o preço fez no passado. Ele subiu, saiu aqui, ó, 15.387, a 50 cruza 200 para cima, retorna, testa 200, observe que o gráfico desceu, mas a 50 não perdeu e retomou a tendência. Nada impede que aconteça isso aqui no futuro. 9,21 cruza 50, desce, lá na frente a 50 se aproxima, o gráfico faz pullback, dá ponto de compra para depois avançar, tá? Então aqui nós já analisamos o diário, eu irei estender para o semanal.
E no semanal fica mais nítido ainda. Observem, tá? A cunha, conforme eu falei, ele poderia o preço descer aqui, ó, até esse nível. Olha como ficou claro agora o nível de suporte. Eu vou limpar aqui só para vocês terem uma visão, uma visão melhor aqui, porque a poluição visual aqui é inevitável, tá? Isso aqui dá para ver muito bem, ó, o que eu falei. Ele poderia corrigir, olha essa zona aqui de linha de suporte no semanal, linha de suporte, linha de suporte. Então, olha, 50%, 61,8 de fibra está exatamente nessa zona aqui, ó, de linha de suporte, que seria aqui, tá? O preço poderia corrigir até esses níveis aqui, que seria uma correção saudável. Mastro, bandeira, tá? Ele poderia corrigir. Um detalhe que nós precisamos atentarmos aqui é o seguinte: o semanal, ele é pós-diário. Então, se acontecer um cruzamento de médias, primeiro acontece no semanal e diário. Como nós fizemos uma análise no 4 horas, olha o que eu mostro para vocês, ó. O gráfico desceu, já está perdendo a 50. Aí aqui eu sou obrigado a fazer uma limpeza e adicionar a 9,21 aqui para nós analisarmos. 9,21 períodos. Observem como que funciona, ó. A 9,21 está próximo da 50. Nós temos aqui nossa linha de suporte no 4 horas. Caso o preço, né, ele rompa esse suporte, que eu já fiz essa análise lá no nosso grupo de sinais, né, no nosso grupo precificado, eu irei pegar como referência 42 e como referência a sombra lá no topo, tá? E aí nós temos aqui, ó, 50% de Fibonacci na cor lilás e 61,8 na cor dourada. Esses são os dois níveis aqui de Fibonacci, tá? Aqui nós temos 38,2, conforme eu já sinalizei para vocês. 23,6, tá? Então esses aqui são os níveis de Fibonacci. Observem que a 200 está exatamente, ó, praticamente aqui na EMA de 200, na linha de 50% de Fibo. Então, entre 50% e 61,8 de Fibo. Aqui nós temos uma zona de suporte também. Foi onde o preço 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, praticamente 10 dias, ele parou nesse ponto até romper. Então, se ela descer, nós temos aqui, ó, primeiro nível de suporte, tá? Nós temos o segundo aqui. Observe que passou alguns dias andando de lado. E nós temos o terceiro, tá? Eu mostrei para vocês em análises anteriores que o gráfico ele faz o seguinte, né? Como uma bola de ping-pong, ele sobe, testa o teto, bate no fundo, rompeu o teto, próximo teto, bate no fundo, rompeu o próximo, bate no fundo, rompeu, está batendo aqui, ó. Nessa zona aqui, ele está batendo, tentando romper, já tem vários dias que ele está fazendo isso. O que aconteceu? O enfraquecimento trouxe ele para baixo e agora poderia ser diferente. Ele testou teto, não conseguiu, testa fundo, rompe, faz pullback, ou seja, faz uma reversão, um pullback para cima e depois testa fundo e depois testa topo e depois testa fundo. Cláudio, por que você está falando pullback para cima? Porque aqui seria o caso de reverter a tendência para baixa, ele projeta para baixo e retrai para cima. É o que está acontecendo aqui. Então, o que o preço poderia fazer? O inverso do que ele fez no passado. E aí, falando de algo aqui, não é um termo pejorativo, nem tentando menosprezar o ativo, eu sempre oriento para os meus alunos, né, e as pessoas que nos seguem, que o Bitcoin ele sempre faz isso, ó. Ele está aqui, né? Ele sobe, ele busca uma máxima e depois faz isso. Ele sempre volta na estaca zero, tá? Isso aqui está comprovado várias vezes, eu comprovei no gráfico. Como não vem ao caso, observem que ele subiu, andou de lado e está fazendo pullback. Qual seria a lógica, tá? Poderia acontecer ele voltar corrigindo tudo isso aqui, no mínimo, até 50%, 61,8 de Fibo aqui, tá? As pessoas não gostam quando eu falo, mas é a psicologia desse mercado. Por enquanto, isso aqui não é sustentável. Para que esse gráfico ele rompa essa resistência aqui, ó, o Bitcoin não precisa encontrar um novo nível de petróleo.
ou melhor, um novo poço, né? Uma nova reserva. Ele não precisa encontrar uma nova reserva de gás natural. O ouro não precisa subir, tá? O minério não precisa subir, simplesmente nós precisamos que o dinheiro novo entre. E quem entra com o dinheiro novo são investidores. Se os investidores decidirem que não estão dispostos a comprarem Bitcoin a 52.951, claro que os baleias têm por obrigação levar o preço para um nível atrativo. E seria os níveis mais baixos, tá? Bom, as pessoas estavam dispostas no passado a comprar aqui, compraram aqui, compraram aqui, compraram aqui. Aqui não estão dispostas. O que nós vamos fazer? Vamos levar o preço para baixo, porque aqui tem ponto de comprar e quem sabe reverter a tendência. Se não acontecer, nós jogamos para baixo novamente. Então, o que está acontecendo muito nesse mercado é que as pessoas estão se aperfeiçoando, aprendendo, e a maioria já aprendeu que o seguinte, ou já aprenderam que a lógica desse mercado é comprar medo e vender euforia. Compra medo, vende euforia. É o mercado que mais aplica em marketing e marketing desenfreado na face da terra. Só que é o seguinte, sobe, não segura, cai. Sobe, não segura, cai. Por quê? Não é autossustentável. Quer ver uma prova? Tinha tudo para dar certo, né? Claro que todo o mercado caiu. Bitcoin aqui, BTC semanal. O que aconteceu? No pico do Covid ele bateu 4.800. Ah, não volta mais, só se voltar na máquina do tempo. Ó, 2 de março de 2020, 3.777. E o que ele estava fazendo? Esperando o rompimento aqui, ó. Ó, primeiro dos 20k, tá? Aqui, ó. Ele, só para nós entendermos o que eu estou falando, para vocês ficarem safos nesse mercado. Alguém comprou medo aqui? Nesse caso era euforia? Não, era medo, porque ele entrou aqui, ó. Comprou medo aqui. Olha onde está esse fundo e olha onde ele foi. O cara comprou medo, vendeu euforia, comprou medo, vendeu euforia. Observem, ó. Comprou medo mais uma vez, olha onde ele veio. Vendeu euforia. O cara, quem comprou, tá? Quem está esperto está safo nesse mercado. Ele fez duas vendas, uma aqui em 27.713 e outra aqui em 13.939. Aqui compra o medo, aqui vende a euforia. Comprou o medo, subiu, tá? Mais uma vez subiu. Ele sai daqui, busca topo, corrigiu até aqui, ó. Tá? Então compraram aqui, medo, vender euforia aqui e em 69, tá? Então, observa o seguinte, 69. Venderam aqui, beleza. Compraram medo, estão vendendo euforia, tá? Aqui o que acontece nesse ponto? Eu estou fazendo esse vídeo não é para denegrir a imagem do Bitcoin, é para alertar os investidores, principalmente os nossos alunos, que essa história de que Bitcoin só volta na máquina do tempo é balela. Todo ativo volta, independente de Bitcoin, Petrobras, Vale, todos voltam. É preciso voltar. Tem que ter pullback, tá? Então observe agora, né, quem dá a mão da palmatória, que isso aqui é ascendente, tá? Estou pegando esse corpo aqui, ó, tá? Corpo aqui. Eu poderia até puxar mais um pouco aqui, ó, para pegar esse aqui e esse. Perdeu. Suporte, tá? Suporte. Qual é o topo, Cláudio? Topo, claro, vamos pegar o primeiro topo. Tem um segundo aqui? Não. O segundo é aqui? Não, o segundo é aqui, tá? Olha, segundo e terceiro. Primeiro, segundo, terceiro rompeu, tá? Então, nós temos um topo aqui, ó. O topo, ele está aqui. Primeiro topo, qual foi o nível? Esse nível aqui de corpo, tá? Vou colocar nível de corpo. Nível aqui de corpo. Estou fazendo uma análise aprofundada para dizer, o cara falou que aqui corrigiu e desmereceu o Bitcoin. Não, ele volta sempre no fundo, certo? Ele acumula e distribui. Só que, vamos lá, essa acumulação veio até 15.637, essa daqui veio a 5.248, essa aqui veio a 3.246, ou seja, está fazendo fundos
mais altos, tá? Então, pela lógica, se eu pego esse primeiro topo aqui e ligo ao segundo, olha onde seria o topo desse negócio, tá? É aqui que as pessoas estão se apegando. Ele vai subir, romper e a próxima seria 100K. Pela lógica, sim, tá? Pela lógica, sim. Mas observem o seguinte, é que eu já até falei para vocês aqui no passado. Ele precisaria ter rompido essa resistência, como rompeu, tá? Deixa eu ampliar aqui. Rompeu essa resistência, é um ponto positivo. Vou colocar aqui no corpo, ele rompeu. Está fazendo pullback na direção desse suporte, tá? Que a resistência do passado passa a ser um suporte. Fazendo pullback, qual seria o próximo nível de projeção do preço? Bom, saiu daqui, bateu, pullback, se for para cima, resistência 69, poderia trabalhar de lado e a expectativa é que rompa para cima. Só que, tudo bem, é uma visão positiva. Ele já encontrou resistência nesse nível. Tem um nível de resistência aqui que o preço está respeitando. As médias estão positivas, um leque positivo. Esse nível que foi resistência no passado poderia atuar como suporte. Mas o que poderia acontecer aqui? O preço simplesmente cair e voltar a trabalhar abaixo desse nível de resistência. E ele ficaria trabalhando aqui, ó, nessa região, tá? E o agravante é o seguinte, não estou dizendo que irá acontecer, estou alertando que aqui foi uma resistência, ele respeitou e caiu, tá? Se ele voltar a trabalhar aqui embaixo, não seria viável. Por quê? Porque a próxima tentativa dele poderia ser testar o fundo do suporte. E onde está o fundo desse suporte? A linha de suporte dele, ó, exata, desse aqui, tá? Primeiro, ele vem testar aqui. É preciso que ele teste esse fundo. Faça pullback aqui e suba, tá? Pessoal, vai ficar uma poluição visual, mas é isso mesmo. E suba. Ou simplesmente, se ele perder para testar o fundo do suporte, ele teria que corrigir até o nível de 25.827. Mas por que você está falando isso, Cláudio? Que eu digo para vocês que sempre quando ele sai de um ponto, ele volta próximo ao ponto de partida. Poderia não voltar agora? Poderia, mas ele poderia fazer esse movimento aqui, ó, tá? Subir, corrigir e descer. Então, não é só simplesmente, agora é bull market e ele vai a 100. Cuidado! Isso aqui já subiu muito, saiu de 15.400, bateu 52.900, quase 53. Na minha visão, tá, pessoal? Não estou dando garantias aqui. Pelo amor de Deus, deixa eu limpar isso aqui para colocar exato. Esse bull market poderia já ter sido antecipado. Agora você falou bobagem. Você está dizendo que foi antecipado, nem começou ainda. Bom, poderia não ter começado, mas que vão jogar para baixo. Poderiam jogar para baixo para recomprar o Bitcoin mais barato? Poderiam. E eu não descarto essa probabilidade. Primeiro, quando nós fazemos uma leitura, isso aqui está praticamente na região de onda 5. Ele poderia fazer A, B e C, talvez trabalhar aqui de lado e romper. Mas que está numa zona de resistência, está. Estão vendo esse pico aqui, ó? É praticamente no mesmo nível, ó. Uma sombra aqui onde ele veio no passado, não rompeu, corrigiu, rompeu, desceu. Resistência não rompeu, desceu. Rompeu agora, né, no preço atual aqui, 47.960 e foi a 52, está corrigindo. Quer dizer, pela lógica, como é um leque positivo, é um padrão positivo, ele poderia fazer o quê? Fazer pullback aqui e voltar para romper. Mas vamos dar uma olhada no MACD, ó. MACD semanal está positivo, RSI já fez pullback aqui. A tendência de DMI é um padrão isolado aqui de alta, mas o diário ele se antecipa ao semanal. Então eu quero dar uma olhada no MACD no semanal, tá? E aí, como que está o MACD? Nossa, que é isso? Por que esse MACD está prestes a cruzar? Deixa eu ver se não já cruzou, tá? Olha, parece mais uma naja, né? Por que esse MACD está prestes a cruzar? Se ele cruzar, ele está indicando que vai distribuir. Alguns detalhes que passam despercebido. Ele está corrigindo, MACD no diário está prestes a cruzar, RSI está descendo da zona de
acumulação, buscando a zona de distribuição. E aí, claro, tá? Isso aqui é preciso aguardar. O DMI, a verde aqui está descendo, a vermelha poderia subir. Será que o 4 horas já tem essa informação para nós? Olha, MACD cruzou aqui, ó, no dia 15 de fevereiro de 2024, cruzou para baixo. RSI saiu aqui da zona de sobrecompra, tá? Deixa eu ver se eu consigo marcar, não sei se eu consigo sinalizar. RSI saiu aqui, ó, de 9 de fevereiro de 2024 e está buscando a distribuição no 4 horas. O DMI, ele é neutro, ele está consolidado, é neutro, nem alta nem baixa, tá andando. Por que ele está assim? Porque esse aqui está andando de lado, ó. Andando de lado, indeciso. Aqui é o suporte, tá? Ó. Aqui é o suporte. Ele poderia perder porque o diário está prestes a cruzar MACD para baixo. Se ele cruzar isso aqui, irá perder com certeza, porque já, ó, corrigiu. E o que poderia acontecer aqui? MACD descer, RSI tocar na zona de sobrevenda e acontecer no 4 horas uma compra para retomar essa tendência. Mas é preciso aguardar e acompanhar, tá? Essa é a leitura que nós temos aí para o 4 horas. E aí, perdendo, Cláudio, quais seriam os níveis? Olha, suporte, suporte, suporte. Mas nós trabalhamos com Fibonacci. 50%, 47.711, 61.8, 46, 429. Ou seja, está em um ponto de exaustão. 4 horas, aí eu vou para o diário. Olha no diário também, tá? Os níveis de correção. Baseado no 4 horas. No diário, MACD está prestes a cruzar. Ele cruzando acontece o quê, Cláudio? Bom, cruzou aqui, ó, para baixo. Ele corrigiu. Bom, cruzou aqui para cima. Ele subiu. Cruzou aqui para baixo. Ele desceu, tá? Então, o MACD dá sinais. Cruza para cima, sobe. Ó, cruzou para cima aqui, ó. No dia 28 de janeiro de 2024. Subiu, tá? Subiu. E aqui, está prestes a cruzar para baixo. Aí vai subir? Não, ele vai corrigir. Pela lógica, ele poderia corrigir. Não estou dizendo que poderia corrigir na proporção de 100% de retração. Mas 38,2, 50%, 61,8 de FIBO é logo ali. Só que esse aqui tá errado, tá? Esse aqui foi do 4 horas. O do diário é aqui. Eu pego ele aqui, tá? Ou poderia pegar até mais alto, depende. Se vocês queiram. E aí, 38,2, nós não temos linha de suporte. A linha de suporte está aqui, ó, em 46.947. Nós temos aqui 50% e nós temos 61,8 nesse nível, tá? É aquela região que eu falei para vocês. O preço poderia voltar para esse nível aqui, ó, de forma lateral. Então aguardem, tá? Agora, Cláudio, e aí? Você não falou para nós do short? Falei, né? Falei que se perder linha de suporte, já poderia abrir um short aqui visando esse suporte, tá? Shortou aqui, vem até aqui e depois nós temos esses níveis. Porém, esse padrão no diário não é um padrão de baixa. Padrão de baixa é aqui, ó, 4 horas. Então, perdendo aqui no 4 horas, nós abrimos short aqui e pegamos todos esses níveis. Por quê? Porque aqui o MACD tudo já é negativo, ó. O certo seria ter shortado no 4 horas aqui. Só que ele começou a andar de lado, cozinhando o galo. É perigoso shortar uma estrutura de alta. MACD cruzou para baixo e está negativo. Quando que nós vamos abrir esse short? Quando a 9,21 cruzar 50 para baixo. E a 200? Onde está a 200? Olha a distância da 200. Pela lógica, era 9,21,50 cruzando a 200 para baixo. Isso já poderia ter acontecido aqui, ó. Aqui sim, aqui pode abrir short, tá? 1 hora, 9,50 e 21 cruzou 200 para baixo. Aí larga o doce, tá? Por quê? Porque está entrando, revertendo um padrão de alta para baixa no 1 hora. É por isso que eu sempre falo para os alunos, quando eu colocar uma análise, um sinal de um tempo gráfico, não mude. Por quê? Se você opera short aqui, ó, você poderia se arrepender. Isso aqui não é o padrão de baixa. Mas aqui, no 1 hora, ele está confirmando que está prestes a cruzar 9,21. Quando a 50 cruzar, melhor fica. Se ela cruzar, tá? Então, shortou aqui nesse nível. Olha o próximo e aí até 50% e 61,8 de FIBO. Beleza, pessoal? O gráfico está prestes a entrar em um padrão de correção
não entrou ainda numa hora, vai entrar no 4, e aí poderia fazer pullbacks. Reforçando, pós-correção, é que eu irei fazer uma análise aqui, ó, se existe a probabilidade desse preço pegar o tal sonhado bull market que já estão pregando aí, tá? Ele poderia corrigir mais. Outro detalhe, vou limpar aqui, tá? Ele fez esse movimento. Poderia fazer o mesmo movimento, que é a linha de suporte, e perder linha de pescoço aqui, tá? Tem que ter cuidado, porque às vezes o gráfico ele já vem dando sinais do que ele vai fazer. Ombro, cabeça, ele poderia fazer pullback, tentar subir, fazer outro ombro e enfraquecer. Então nós trabalhamos com probabilidades. Aqui já não é mais ponto de compra, tá? É preciso aguardar o pullback, não estou dizendo que irá corrigir até 26, nem 30, tá? Eu acredito que até casa de 40, o primeiro nível é aqui, ó. Primeiro nível é 41,141. Acredito que vocês assistiram. Caso ele venha testar, ele já fica abaixo do suporte da resistência do passado, que foi essa aqui, ó. Retestando, volta para uma nova configuração e é preciso ter muito cuidado. Quando que nós pensamos em bull market, Cláudio? Quando ele romper o topo histórico de 69, tem tudo para buscar 70, 80, 90. Lembrando que a expansão de FIBO aqui, ó, ela mostra o alvo de 72 e 83. Ela não fala em 100, tá? A expansão só até 72 e 83. Depois que chegar no 72, 83 é que nós faremos uma nova análise para saber se realmente a expansão de FIBO leva o preço até o 100k, tá? Esse 100k é de boca para fora, é resistência psicológica das pessoas, é 100, é 200, nunca 99,9, só 100, tudo arredondado, é o topo de 20, é o topo de 40, é o topo de 50, é 60, é 100, isso é resistência psicológica, beleza, pessoal? Pessoal, eu agradeço a atenção de todos, deixe o seu joinha, deixe o seu comentário, tá? Se você quer analisar um ativo, fala o ativo que você quer analisar, fala da sua visão, pode ficar à vontade. Se quiser compartilhar no seu Instagram esse vídeo, essa análise, fique à vontade para compartilhar. Eu só não recomendo compartilhar em grupos fechados, né, porque é chato estar compartilhando análise, às vezes até contrária da opinião da pessoa que é o dono do grupo. Mas fiquem à vontade, o link está na descrição do vídeo aí para participar do nosso grupo do Telegram. E vamos que vamos aí aguardar essa tão esperada correção do Bitcoin, que eu já falei dela lá no vídeo anterior, né? Pullback, ondas A, B e C, rumo aos 69k, né? Nesse caso, lá eu falei rumo aos 56, 59, negócio desse, tá? Porque foi o que me mostrou a expansão. Mas não estou descartando, desde o vídeo anterior que eu falei, que rumo, pullback A, B e C, rumo aos 60, vamos lá, 69. Por quê? Porque pós-correção é que nós iremos identificarmos aqui se tem condição de voltar a 69 ou continua descendo, tá? Agradeço a atenção de todos e a compreensão e vamos aguardar a próxima análise.